Hoje nós vamos iniciar, queridos, talvez um dos textos mais importantes e significativos da história da igreja. É um texto que regularmente ele é lido, ele é meditado em toda a congregação que segue o cristianismo bíblico, o cristianismo minimamente ortodoxo, digamos assim. Esse é o texto que fala acerca da última ceia do Senhor com seus discípulos. É um texto que nós constantemente, aqui na nossa igreja, nós temos por hábito fazer uma vez por mês, a celebração da ceia do Senhor, e uma vez por mês nós relembramos esse texto, relembramos este momento que Jesus teve com os seus discípulos. E muito por conta dessa tradição histórica, que provavelmente qualquer pessoa do nosso contexto nacional, digamos assim, um país que foi formado em alicerce cristã, nós temos uma base cristã em nosso país, antes mesmo de você, por exemplo, se converter ao cristianismo, provavelmente você em algum momento já ouviu acerca da ceia, você já tinha algum acesso a esse texto, você provavelmente já viu imagens deste momento, Quem não lembra, ou quem nunca viu uma cópia daquela famosa pintura de Leonardo da Vinci lá na cozinha da sua tia. Dificilmente alguém não tinha da avó, de algum parente, está lá a imagem da Santa Ceia, que longe de ser o que de fato aconteceu, porque nós temos lá uma representação moderna daquele momento e é bem distante daquilo que de fato aconteceu com Cristo, Então, provavelmente todos nós aqui, mesmo que não tenhamos tido uma análise expositiva do texto, nós temos algum tipo de conhecimento. Nós vamos trazer hoje aqui, diante da análise, aquilo que nós já ouvimos falar sobre a ceia, aquele conteúdo que você aprendeu, já ouviu falar, enfim. E talvez por isso, queridos, que as exposições que nós encontramos em Mateus 26, versos 26 a 30, eles focam muito, os pastores tendem a focar muito na questão do isto é o meu corpo. Eles explicam lá toda a teologia cristã que foi desenvolvida ao longo da história, daí passa a pregação inteira falando da transubstanciação, que é a doutrina católica romana, de que o corpo, o pedaço de pão ali que você toma na ceia, ele se torna literalmente o corpo de Cristo, e aí se explica toda essa tradição. Aí depois vão se explicar a tradição luterana da consubstanciação, onde os elementos eles não se tornam literalmente, mas está ali presente o corpo e o sangue de Cristo, e ficam debatendo toda a tradição teológica que foi desenvolvida ao longo da história. E aí deixam com isso de trazer uma visão mais microscópica, digamos assim, deste último momento, de trazer aqui uma visão do que estava acontecendo no dia. Qual que foi a visão ali que os apóstolos tiveram daquele momento, Como que eles entenderam, o que será que se passava na mente deles naquele exato momento. E é isso que eu gostaria de resgatar aqui na exposição de hoje. Trazer um olhar para o texto buscando o sentido do momento. Um momento muito especial, porque se tornou parte da tradição cristã. Mas algo aconteceu ali para aqueles homens presentes, para Jesus e os discípulos. Houve um entendimento especial que eles tiveram naquele momento e que depois, ao longo da história, foi se desenvolvendo mais profundamente a teologia deste momento. Então eu gostaria de resgatar mais o sentido do contexto imediato disso. Trazer uma visão mais do que aconteceu aqui, com Jesus e os 12 naquela noite antes do dia seguinte, que seria o dia da crucificação. Eu não sei se isso fez sentido para vocês, mas quando eu pensava sobre isso, fez muito sentido para mim, de resgatar, não trabalhar teologicamente os elementos, o que significa a ceia do Senhor no contexto da igreja cristã, mas no contexto dos apóstolos, do momento específico daquele jantar onde eles estavam ali. E é isso que eu queria trazer para vocês. Então, para atingirmos esse objetivo, eu peço que vocês façam agora um esforço mental de esquecer a ceia do Senhor como um ato memorial. Quero que vocês tentem limpar a mente de vocês com aquilo que vocês estão trazendo hoje para a igreja, com o conhecimento que vocês já têm acerca deste momento que nós celebramos aqui todo mês, no terceiro domingo do mês, nós fazemos aqui a ceia do Senhor. Quero que você tente esquecer tudo aquilo que a gente diz acerca disso. Esquecer a simbologia dos elementos. Vamos para o texto pensando
com a mentalidade do judeu do primeiro século, tentando ali como se fosse a primeira vez que isso está acontecendo na vida de vocês, da mesma forma que foi a primeira vez que aconteceu com os apóstolos. Então, durante esse exercício, que eu convido vocês a fazer, foi algo que eu fiz ao longo desta semana, enquanto meditava no texto e buscava as informações sobre ele, tentar aqui fazer essa limpeza da nossa mente sobre aquilo que nós já sabemos do texto, para que a gente possa, então, encontrar aqui o sentido, o contexto imediato do que Cristo aqui quer informar ou quer ensinar aos seus discípulos neste momento. Então nós vamos ver que muito mais do que apenas um ato memorial, como hoje nós trabalhamos a ceia, Jesus aqui, ao apresentar os elementos do pão e do cálice como um símbolo do seu sacrifício, ele está muito mais do que apenas trazendo algo para ficar na memória, mas ele está no momento aqui fazendo um ato revelador. Ele está revelando coisas aos seus discípulos. Ele está aqui com esse ato simbolizando a providência de Deus para a vida deles e para a vida da história da igreja cristã. E ele também está aqui demonstrando um ato congregacional, um ato do seu amor que gera uma congregação, uma comunhão com ele mesmo. Então vamos fazer a leitura de Mateus 26, versos 26 a 30, e depois nós partimos para as explicações e vocês vão entender melhor essa introdução que eu acabei de dar. Então diz assim o texto que nós temos diante de nós. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e disse aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pedir a direção do Senhor para essa exposição. Amado Deus, soberano Pai, mais uma vez nos colocamos em oração diante do Senhor. Em primeiro lugar, pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e que o pecado nos atrapalha em todas as coisas, inclusive em entender o básico das Escrituras. Nós reconhecemos que precisamos que o Teu Santo Espírito nos guie em todas as coisas, que nos dê a iluminação ao nosso coração para termos um entendimento correto acerca do texto e principalmente para encontrarmos nisso aplicações que sejam relevantes para a nossa vida hoje, para que aí então possamos viver de acordo com a palavra, como discípulos obedientes ao seu Senhor. Esse é o nosso grande desejo, Pai. Portanto, tenha misericórdia de nós, que a sua mão bondosa esteja sobre nós aqui esta manhã, nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Queridos, eu já aviso de antemão que hoje nós não vamos avançar além do verso 26. Nós vamos apenas analisar o versículo 26 na exposição de hoje. Isso porque, logo agora, nas primeiras palavras de Jesus, nesse texto, nós vamos poder observar que essa última ceia de Jesus com os discípulos, que se tornou parte da história da igreja, algo que o Senhor instituiu para que nós, hoje, milhares de anos, séculos depois, pudéssemos nos lembrar e dramatizar este dia como um ato memorial, para nós nos lembrarmos de informações importantes. Para os apóstolos aqui, aqueles que ouviram, aqueles que presenciaram, aqueles que participaram desta última refeição com Cristo, a ceia do Senhor, ela ainda não era um ato memorial, mas ela já era um ato revelador. O verso 26, ele diz ali: enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Então nós estamos aqui, queridos, nós não podemos esquecer o que a gente já viu até aqui. Este é o ápice deste dia, deste momento especial. Nós vimos nos textos anteriores toda a preparação para este momento, preparação para essa celebração, para essa última ceia. E agora nós vemos esta última refeição de Jesus com os seus discípulos. Uma refeição que está sendo feita aqui para comemorar uma coisa. O que eles estão comemorando nesta noite? Não é a ceia do Senhor como nós conhecemos.
Eles estão aqui lembrando e comemorando a Páscoa judaica. Esse é o motivo dessa reunião. Esse é o motivo da celebração. É por isso que eles estão ali reunidos. E dentro dessa comemoração, a Páscoa judaica, Jesus agora traria um novo significado para qualquer um que resolvesse seguir o seu caminho, como um cristão, como um discípulo de Cristo. Todo aquele que quiser seguir Jesus de Nazaré vai entender a partir do que aconteceu aqui hoje, nesse dia, aqui nessa noite, nesta refeição, algo completamente além da Páscoa judaica, mais diretamente relacionado a ela. E aqui mais uma vez eu peço, limpe a sua mente, tente pensar aqui com a mentalidade de um apóstolo presente, como se fosse um judeu do primeiro século. Esqueça por um momento o que você sabe sobre a ceia, aquilo que nós celebramos regularmente. Esqueçam o ato memorial que nós praticamos, de pegar o pão, o cálice, relembrar toda a obra de Cristo. Esqueçam por um momento o simbolismo que envolve tudo isso e tente aqui imaginar a ceia de uma maneira específica. O que para os 12 aqui isso significava? O que tinha aqui de marcante neste momento? E aqui eu vou ajudá-los nisso. Primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que, diferentemente do que é para nós, para os apóstolos, isso que está acontecendo ainda não pode ser um ato memorial. Eles não têm nada a trazer à sua memória acerca disso. É algo completamente novo. Não havia acontecido ainda na história. Não havia nenhum sacrifício do Messias que eles pudessem lembrar e meditar sobre o assunto. É por isso que a ceia do Senhor agora, para os discípulos, neste momento da história, é um ato revelador. Cristo está revelando ao grupo apostólico como que Deus cumprirá com as suas promessas. Como Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para o seu povo na antiguidade. As promessas que falavam acerca da vinda de um libertador prometido. E aqui nós vamos voltar literalmente lá para o início da história da humanidade. Lá para a criação. Lá em Gênesis 3,15. Lá, logo após do pecado de Adão e Eva, no momento em que Deus, na sua palavra, está se dirigindo para a serpente, aquela que havia sido usada em relação ao pecado do homem, e ele entrega para aquela serpente uma maldição, mas também uma promessa. Uma maldição para a serpente, mas uma promessa para a humanidade. Deus diz para ela em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, o descendente da mulher, vai ferir a sua cabeça, mas você lhe ferirá o calcanhar. É a revelação de Deus naquele momento. Imagina só se nós só tivéssemos isso de revelação. Confuso? Quem será esse descendente? O que Deus quer dizer com isso? Ao ponto que, se nós progredirmos na história, e aí teria que fazer uma análise de Gênesis, né? Mas logo que Eva tem o seu primeiro filho, ela exclama, ela enaltece a vinda de um descendente. Provavelmente na cabeça dela, aquele já era o descendente prometido, que resolveria o problema, que feriria a cabeça da serpente. Então a revelação de Deus ela é progressiva. É por isso que neste momento, depois do Messias já estar presente, ainda há coisa a ser revelada. Porque ainda não está claro como Deus vai cumprir com aquela promessa que começou lá em Gênesis 3,15. Uma promessa que depois, quando nós vamos avançando na Bíblia, nós vemos lá em Gênesis 12, com Abraão, Deus prometendo a Abraão que por meio de um descendente dele, mais uma vez aparece a figura do descendente, um descendente dele, por meio de um descendente de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. A revelação começa a ficar mais clara. Aí Deus reforça esse compromisso, essa promessa que Deus entregou a Abraão com os descendentes de Abraão, com Isaac, com Jacó. E aí depois ele acrescenta outras informações quando ele faz uma aliança com Davi. Mas o cerne de tudo é a vinda de um descendente.
A chegada de um libertador, um guerreiro que vai redimir o seu povo das maldições provocadas pelo pecado, pela queda do homem. Essa é a promessa de Deus ao seu povo. O povo pelo qual Deus escolheu se revelar. Este povo, ele deveria esperar, se agarrar ansiosamente nessa promessa. Um dia virá um Salvador para nós, que vai restaurar todas as coisas, que vai resolver o problema que o pecado trouxe ao nosso mundo. Só que com o passar do tempo, chegando aos dias, mais especificamente, de que Jesus veio ao mundo, e quando a gente olha para o povo de Deus no período do Messias, quando Jesus veio, parece que a obsessão que o povo de Israel nutriu sobre um reino soberano, parece que essa expectativa de um rei que reinaria de maneira forte sobre todo mundo, que fazia parte das promessas que Deus entregou para Davi, de um reino, de um rei, que se assentaria no seu trono eternamente, parece que essa obsessão deles, aliada àquilo que eles passavam dentro do contexto do Império Romano, a opressão que eles sentiam do povo, o desejo de deixar de ser o povo agredido, mas passar a ser o povo agressor, isso parece que obscureceu a visão de uma nação inteira em relação à profundidade da promessa que Deus havia entregue a eles. O que eles mais esperavam? Um rei libertador, forte, que traria um reino soberano, uma terra prometida, um rei e o seu reino sobre todos os povos. Isso faz parte da promessa de Deus. Mas aquilo que era mais importante, aquilo que fala a respeito da esfera espiritual, a vitória que este rei soberano traria sobre o pecado e sobre as suas consequências, parece que isso escapou da visão daquele povo. Eles não se preocupavam mais com isso. O povo da promessa se esqueceu do anúncio mais básico, lá do evangelho embrionário de Gênesis 3,15. A promessa de um guerreiro ferido. Um guerreiro que derrotaria a serpente com um golpe mortal, mas que também seria atingido. Ele seria ferido no calcanhar. E aqui Jesus na ceia está revelando aos seus discípulos ser Ele mesmo o cumprimento da promessa. Ele está revelando que Ele é o cumprimento daquela promessa. Isto é o meu corpo, ferido por vós. Eu sou o guerreiro ferido. Eu sou o descendente. Eu sou o libertador prometido. Eu sou aquele que virá derrotar a serpente, mas será ferido no calcanhar. E é por meio de mim que todas as nações serão abençoadas na terra. Todos os povos, qualquer língua, qualquer nação. Além disso, queridos, Jesus diz aqui nessas palavras, em um momento distinto para aquele povo. Esta é a comemoração da data mais importante do calendário judaico. É a Páscoa. É a celebração do ato memorial da ação poderosa de Deus em livrar o seu povo do cativeiro do Egito. Quando Cristo, durante a celebração da Páscoa, parte o pão, distribui aos discípulos e diz: comam, isto é o meu corpo, Jesus ele está instituindo um novo ato memorial que tem uma ligação direta com aquele anterior. Existe uma associação entre a Páscoa e a ceia. E aí, juntamente ao comer do cordeiro, que foi morto em memória do Êxodo, como um símbolo do poder de Deus, que livrou o seu povo do anjo da morte, que substituiu ali o primogênito de cada casa pelo sangue daquele animal que foi morto, e é importante nós lembrarmos disso, queridos. A Páscoa judaica, lembrarmos desse momento. A Páscoa é a comemoração da libertação do povo do cativeiro.
Por que eles na Páscoa, aqui nesta noite, eles estão ali comendo carne de cordeiro? Porque o cordeiro eles já haviam levado no templo, já tinha sido sacrificado, e eles então celebravam em memória daquela libertação. Mas não foi apenas a libertação do cativeiro, de deixar de ser escravo numa terra e ir para outra terra. Aqui também há o contexto de que Deus poupou os primogênitos daquele povo. Deus poupou. Naquele dia, lá na saída do Êxodo, houve morte em todas as casas. O anjo da morte passou por todas as casas. Na casa onde o primogênito não foi morto, também houve morte. Quem morreu na casa onde não houve a morte do filho mais velho? O cordeiro morreu no lugar. O cordeiro foi sacrificado. Naquela casa houve também uma morte. Um animal foi dado no lugar daquele que deveria morrer. Então os discípulos aqui estão sendo instruídos a passar a comer do pão em lembrança de uma outra libertação que estava a ser providenciada. Em lembrança do milagre da encarnação. Em lembrança de que Deus veio ao mundo como homem. Ele se encarnou para ser o nosso substituto perfeito. Na exata semelhança de um cordeiro pascal. Ele foi morto em nosso lugar. Então ambas as celebrações, elas estão apontando para o mesmo lugar. Elas apontam para Cristo, o único e todo suficiente sacrifício pelo pecado do seu povo. A Páscoa, o Cordeiro, aponta para Cristo. Da mesma forma que agora a ceia do Senhor, o partir do pão, também aponta para Ele. Aponta para aquele que morreu no lugar de pecadores. Ambos as festas as celebrações estão ligadas. Tudo aponta para Cristo. Então, queridos, fazer uma aplicação aqui disso. Desse exercício de tentar entender o contexto imediato, ao buscar entender a mente do judeu do primeiro século, essa obsessão que eles tinham em esperar um grande Messias, líder político e militar, que traria liberdade para a opressão do Império Romano, nós podemos tirar disso uma lição importante para nós. Este era um povo que passava por uma vergonha nacional, oprimidos pelo Império Romano. Eles não tinham domínio sobre uma terra que Deus havia dito que daria a eles. Eles tinham que bancar financeiramente, eles pagavam altos tributos, bancando os caprichos de um povo pagão. Um povo que rejeitava ao Deus de Israel. E o que eles recebiam em troca disso? Uma suposta liberdade religiosa. Olha, o Império Romano diz, eu deixo o templo aqui com vocês. Vocês controlem o povo para não ter nenhuma revolta. Paguem altos impostos e nós deixamos vocês aí com a religião de vocês. Era isso que eles tinham. E essa situação, o problema do momento deles, obscureceu completamente a visão correta acerca das promessas. Eles estavam tão cegos e obcecados em voltar a ter relevância como um povo, como uma nação, uma relevância política, voltar a ser um reino soberano, que eles passaram a odiar os outros povos. Eles chamavam os gentios, ou seja, todo aquele que não era de Israel, de cães imundos. Pessoa de segunda categoria. Eles desprezavam os samaritanos. Ao ponto que se eles precisassem sair da Galileia para a Judéia, eles, em vez de atravessar Samaria, o caminho mais curto, eles davam a volta no território. Para não ter que passar no meio daquele povo. E eles esqueciam completamente da promessa de Deus que dizia que por meio de Israel viria alguém que seria bênção para todas as nações, para todos os povos. Por isso que os religiosos tanto odiavam a Jesus também. Porque Jesus, vindo como Messias, se dizendo ser Messias, ele não trazia palavra de juízo sobre os outros povos, mas palavras de misericórdia.
Ele agia com misericórdia com o samaritano. Ele agia com misericórdia com o centurião romano. Mas eles queriam um Messias que trouxesse juízo às outras nações. E isso serve de lição para nós. Isso nos mostra o quanto que alguns problemas momentâneos em nossa vida têm poder de ofuscar a nossa visão para aquilo que é de fato importante. Eles estavam tão magoados com a situação da nação naquele momento que eles esqueceram o cerne do Evangelho, o cerne da promessa de ser bênção para todos os povos. E nós, quando temos na nossa vida problemas, e às vezes nós passamos por problemas sérios, isso tem também o poder de tirar os nossos olhos daquilo que é o nosso maior problema. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, muitas vezes exaustos, nós podemos facilmente esquecer da promessa de Deus de um descanso eterno para nós. Quando os problemas e as dificuldades dessa vida tomam o nosso coração, nós podemos esquecer que os nossos maiores problemas são de níveis espirituais. Nós podemos esquecer completamente de lutar contra o pecado em nossa vida. E maldizer, e ofender, e murmurar. Quando nós estamos sem esperança, quando nós temos dificuldades de enxergar o que vai ser da minha vida amanhã, nós podemos esquecer das promessas que Deus nos dá, que Ele nunca vai nos desamparar. De que Ele nos sustentará até o fim. De que Ele diz que nós somos mais valiosos do que pássaros e plantas. E Deus nunca deixa faltar nada a eles, porque Ele deixaria faltar aos seus filhos. É por isso, queridos, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, que não vive a sua vida comprando toda a mentira que é pregada a nós todos os dias no mundo. De que nós precisamos de mais para ser feliz. Que nós precisamos de um carro novo, de uma casa nova, de um bom emprego. Que você tem que ser aquela pessoa realizada na sua profissão. Quem disse isso? É o mundo, não é Deus. Não é Deus. E aí ele diz, bem-aventurado é aquele que o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite, ou seja, quando eu medito dia e noite na palavra, eu sou muito mais forte para resistir às mentiras que o mundo me diz. Quando eu estou meditando dia e noite, eu não esqueço das promessas de Deus. Eu não vou deixar acontecer o que aconteceu com o povo judeu, que deixou com que o seu problema do momento cegasse os seus olhos para a verdade do Evangelho, das promessas. Um povo que enfatizou tanto a sua vida e as suas dificuldades, em uma vida que é breve e passageira, que deixou de lado todas as promessas, deixou de lado o maior dos problemas, o pecado, e com isso rejeitou o único que era capaz de salvar aquele povo. Eles rejeitaram a Cristo porque Cristo não atendia às suas expectativas. Jesus não era o Messias que veio com palavras para resolver o problema deles naquele momento. Jesus em nenhum momento disse para eles, olha, eu vou libertar vocês da opressão do Império Romano. Mas ele prometia um reino eterno. Que ele restauraria todas as coisas no seu devido tempo. Mas o problema do momento cegou o povo. Cegou completamente essa nação. Então Jesus aqui, ao pegar o pão e utilizá-lo como um símbolo para si mesmo, ele realiza diante dos apóstolos, diante dos seus discípulos, um ato revelador. Nós temos que lembrar que a revelação de Deus ela é progressiva. Jesus ele é o ponto alto dessa revelação. Cristo ele está neste momento revelando aos seus discípulos como que Deus cumpriria com suas promessas. Como que Deus traria a este mundo o libertador prometido, o guerreiro ferido. Em segundo lugar, a ceia do Senhor é utilizada por Jesus aqui para demonstrar aos seus discípulos também um ato da providência. Aqui, queridos, no Evangelho de Mateus, nós lemos que quando Jesus pegou o pão, partiu, distribuiu aos discípulos, ele disse, tomem,
né? Ou seja, peguem esse pedaço de pão, comam, porque isso é o meu corpo. Agora, quando nós vamos para Lucas, que é muito semelhante com o texto de Paulo, de 1 Coríntios, o texto que nós tradicionalmente lemos aqui na igreja, todo culto de ceia, nós temos um acréscimo de uma informação bem importante para nós, ali em Lucas 22:19. O texto diz que Jesus, depois de distribuir o pão, ele disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, qual que é a informação acrescentada no Evangelho de Lucas? O corpo, ele é dado para nós. Deus deu a nós o corpo de Cristo. Então, aqui a encarnação do Verbo, a ideia do corpo de Cristo, Deus se encarnou, Deus se fez homem. A humilhação da segunda pessoa da Trindade, conforme Paulo trabalha em Filipenses 2, o Filho de Deus que foi morto pelos nossos pecados, tudo isso aconteceu pela providência de Deus. É um ato de providência divina. Cristo, ele foi dado a nós. O corpo de Cristo, que foi moído nos flagelos da cruz, ele não teve como agente principal, né? Jesus não foi morto por causa do traidor Judas Iscariotes, que nós aprendemos na semana anterior. Jesus não foi morto por causa do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Jesus não foi morto por causa da rebelião dos líderes da nação judaica. Eles não são os responsáveis primordiais pela morte de Cristo. Eles tiveram suas participações. Eles vão responder por elas. Mas o agente principal na morte do Filho é o Deus Pai. É o próprio Deus. E eu convido vocês a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versos 4 a 7. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4 a 7. Nós já trabalhamos bastante esse texto aqui nas últimas quartas-feiras. Acho que toda quarta-feira nas últimas que tratamos a soteriologia aqui na igreja, nós lemos um pouco de Efésios. Mas olha, quero que você cuide na ênfase aqui no agente, no autor principal deste texto. Quem é aquele que está em evidência em toda essa porção aqui de Efésios 1, versos 4 a 7. Então ele diz: antes da fundação do mundo, ele enfatiza algo que aconteceu antes da criação. Então isso que vai ser narrado já aconteceu antes de Deus criar a terra, Adão e Eva, e antes de acontecer a promessa de Gênesis 3,15. Antes da fundação, Deus nos escolheu. Ele está falando aqui para a igreja, para os crentes. Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou, ou seja, algo que foi feito predestinado, é o que? O destino escrito de antemão. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Alguma citação de nós aqui no texto? Eu, você? Há uma referência de nós fazendo alguma coisa nesse processo? O plano da redenção, segundo o texto aqui, o plano de salvar pessoas da condenação trazida pelo pecado lá de Gênesis 3, este plano para salvar, Deus diz, ele é eterno. Ele aconteceu antes da queda. Por quê? Porque Deus é Deus. Ele tem todo conhecimento. Deus, ele é soberano. Deus, ele não é pego de surpresa. Deus não fez um plano B quando Adão e Eva pecaram. Deixa eu aqui programar, agora tem que dar um jeito de salvar esse povo. Não, isso já estava pré-determinado, é o que o texto nos diz. Aqui é o ômega 3 do pastor Adriano, né? É fácil de entender, mas difícil de engolir.
A nossa mente ela é finita, ela é limitada, a gente tem dificuldade com isso. Se você nunca se debateu nisso, se debata, porque provavelmente a maioria de nós se debateu já. Como que isso é possível? Como que Deus pode ter escolhido antes? Mas é o que o texto nos diz, ou eu me submeto à palavra, ou eu fecho o livro e vou para casa. O que eu quero aprender de Deus se eu não me submeto a Ele? O plano da redenção, segundo o texto, ele é eterno. Ou seja, a sua origem remete a antes da fundação do mundo. E aí, neste plano, Deus escolhe aqueles que serão salvos. E Ele providencia um meio para alcançarem essa salvação. Deus elegeu antes da fundação, mas Ele tem que providenciar uma forma. Porque se Ele simplesmente salva essas pessoas sem cumprir com a sua justiça, Ele deixa de ser Deus, porque Ele passa a ser um Deus injusto. O pecado precisa ser punido, porque Deus disse que ele seria punido. E a punição vem, mas não vem mais sobre nós. Vem sobre o Filho que foi dado, que se entregou. Ou seja, quem é o agente principal do plano da redenção, segundo Efésios? É Deus. Ele é. Não há espaço aqui para outro ator principal neste ato da providência. É semelhante ao que aconteceu lá em 1446 a.C. O que aconteceu em 1446 a.C.? O êxodo, a saída do povo do Egito. Deus escolheu salvar os hebreus. E Ele providenciou um meio para que aquele povo fosse salvo do cativeiro e salvo do anjo da morte, que passaria por todas as casas do Egito. E naquele momento, na sua providência, Deus, para a salvação daquele povo, providenciou o que a eles? O Cordeiro Pascal. Ele providenciou a forma deles não serem mortos pelo anjo da morte que passaria. O Cordeiro precisava ser sacrificado. O seu sangue precisava ser aspergido nas portas das casas. Essa era a providência de Deus para aquele momento. E semelhantemente a isso, nós vemos que a providência de Deus para a salvação dos nossos pecados vem por meio da vinda do Filho, que se encarnou, que se entregou como verdadeiro Cordeiro Pascal e que foi sacrificado, que foi morto, para que por meio do sangue dele nós encontrássemos a remissão dos pecados. E aí então a libertação do maior de todos os cativeiros, o cativeiro da queda. Então Jesus aqui neste ato simbólico de partir o pão, de comer do pão, ele deixa claro aos discípulos dele que o milagre da encarnação, juntamente com a sua morte, é isso que traz redenção. É um ato exclusivo da providência divina. A salvação ela é providenciada pela graça de Deus. Não há nada que possa ser acrescentado a ela. No dia seguinte da ceia, o Senhor, pregado na cruz, estará bradando: está consumado. É no outro dia, queridos. A ceia aconteceu agora à noite, no outro dia Jesus estará pregado na cruz, bradando: está feito, está concluído. Tudo aquilo que eu ensinei para os 12 na noite anterior foi consumado neste momento. O corpo foi partido, o sangue foi vertido. Vocês encontraram a salvação. A única coisa que precisa ser feita pelos discípulos é pegar o pão que é dado por Deus. É pegar o pão. É tomar posse do corpo do Filho. Conforme João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. E aí depois, em João 6:38-40, ele acrescenta: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Olha como fecha exatamente com Efésios. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa maravilhosa, queridos.
E tudo isso exclui completamente a possibilidade de nos acharmos participantes disso, de nos acharmos merecedores do favor de Deus. Exclui a possibilidade de dizer que nós somos salvos pelos nossos méritos pessoais. Onde que há espaço para isso? Em uma salvação que é providenciada por meio da morte do Filho. Onde encaixar esse tipo de pensamento? Dizer que para ser salvo é preciso fazer alguma coisa, irmãos. Ser uma boa pessoa. Fazer parte de uma determinada igreja. Se disser para vocês, olha, você precisa ler a Bíblia todo dia para ser salvo. Se eu falar isso, queridos, eu estou falando o quê? O que alguém que diz assim, mas para ser salvo basta ser uma boa pessoa. O que essa pessoa está falando, na verdade? Eu vou traduzir. Ela está dizendo assim, olha, o grande milagre da encarnação de Deus, o grande milagre de Deus, o autor do universo, ter vindo em forma humana, ter nascido entre nós e ter morrido na cruz em nosso favor, isso tudo não é grande o suficiente. Deus precisa da minha ajuda. Eu preciso fazer algo para contribuir com Ele, porque a encarnação e a morte do Filho não foi suficiente. Reparem como isso é uma insanidade, irmãos. É uma insanidade você pensar que você tem algo a contribuir com o Deus Criador. Seria o mesmo que um hebreu lá, no dia do Êxodo, ao sacrificar o cordeiro pascal no Egito, ele pensasse, mas esse cordeiro é meu, ele é minha propriedade, eu fiz esse cordeiro. Eu dei vida para esse cordeiro. Eu sou o criador desse cordeiro. Portanto, eu vou ser salvo pelos meus méritos, porque eu estou aqui fazendo, estou sacrificando algo que é meu. Deus só deu a instrução, mas quem faz tudo aqui sou eu. Será que alguém pensaria isso naquele contexto? É claro que não. O povo pegou o cordeiro, entendendo, Deus providenciou a forma. Deus providenciou o caminho. Eu preciso apenas ter fé e seguir o caminho que Ele me deu. Então esse tipo de pensamento de, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo para ser salvo, você tem que crer em Jesus, mas tem que também fazer a sua parte. Aquilo mais comum de ser ouvido hoje em dia. Que parte você tem a acrescentar, meus queridos? Que parte você pode acrescentar a um Deus que faz todas as coisas? Quando você diz que tem que fazer algo, você retira de Deus a sua glória. Você retira a graça. Não é mais favor imerecido, é um favor que eu mereço. É uma salvação desgraçada, ou desprovida de graça, porque você merece ser salvo. E aí nós voltamos lá para Efésios 2 agora, 8 e 9, e ele é muito claro, porque pela graça vocês são salvos. É graça, é favor imerecido, mediante a fé. Vocês precisam crer. E isso não vem de vocês, nem mesmo a fé. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? Salvação não vem por méritos, porque se for por méritos nós vamos ter glória, nós vamos ter parte. Isso não vem desta forma, porque é Deus o autor de tudo. E é por isso que eu reforço. Se há alguém ainda que pense dessa forma, se há entre nós uma mentalidade do tipo, eu mereço, Deus é injusto se não me salvar, jogue fora esse pensamento. Jogue fora agora. Porque a Bíblia ensina que a salvação é um ato da providência de Deus. É graça. É um favor do qual nós não merecemos. O que nós precisamos fazer é entender por que precisamos ser salvos. Entender que o pecado nos corrompeu. E que nós morremos. Nós vamos morrer fisicamente. Nós caminhamos para a morte. E se Deus não nos resgatar em Cristo, nós morreremos eternamente separados de Deus para sempre. O que nós temos que fazer é entender, nos arrepender, inclusive de um dia termos pensado dessa forma, de colocar o homem no centro de tudo, e achar que tudo nós merecemos, nós temos méritos, enquanto que a Bíblia diz que em Cristo nós temos um único e suficiente Salvador,
Ele é único porque a salvação só vem por meio dele, e ele é suficiente porque não é necessário fazer mais nada. Basta crermos naquilo que ele fez. Nós precisamos nos participar dessa salvação no sentido de apenas pegar do pão, tomar posse da sua obra. Qualquer coisa diferente disso é diminuir a cruz. É dizer que o que Cristo fez não foi suficiente para nós. Então Jesus, ao pegar o pão, ter partido e distribuído aos discípulos, ele realiza ali diante deles, em primeiro lugar, um ato revelador. Em segundo lugar, um ato da providência. Em terceiro e último lugar, um ato de amor congregacional. Então aqui o texto, queridos, dessa última ceia, ele é repleto de simbologias que precisam ser cuidadas e analisadas de uma maneira muito cuidadosa. Cada ação de Cristo, cada palavra dele, tem algo a nos ensinar. E aqui, como eu sempre falo nos cultos de ceia, quando eu estou aqui ministrando sobre ele, que a ceia do Senhor ela é uma dramatização, né? Nós usamos aqui elementos para simbolizar algo, para dramatizar algo, e são elementos instituídos por Cristo extremamente simples. Nós temos meramente um pedaço de pão e um cálice diante de nós. Simplicidade plena, né? Só 2 elementos, de uma maneira mais simples possível. Mas Jesus institui nesses elementos algo a demonstrar e falar verdades espiritualmente muito profundas. É a simplicidade ensinando coisas extremamente profundas. E aí quando Jesus pega o pão, diz que aquele elemento simboliza o seu próprio corpo, que é dado por nós como um ato da providência divina. Ele parte o pão em pedaços, ele distribui aos seus discípulos. Estes simples gestos já têm muito a nos dizer. Jesus, ele é o pão da vida. Nós lemos ele falando isso em João 6. O seu corpo ele foi entregue em nosso favor. O ato agora de partir o pão e distribuir aos discípulos, e aqui eu tomei a liberdade de tentar traduzir isso em mais palavras, né? O que Jesus quer com isso? Partindo do pão, que simboliza ele mesmo, que ele já disse que ele é o pão da vida, ele parte aquele pão e ele entrega aos discípulos. Tomem parte disso, comam disso. É como se Jesus estivesse dizendo pelo ato: vocês, os meus discípulos, vocês deveriam morrer a morte eterna. O pecado trouxe isso a vocês. Porém, eu estou aqui entregando o meu corpo em favor de vós. Eu sofrerei a penalidade. Eu vou pagar o preço do resgate. O que vocês precisam fazer é vir a mim e tomar o meu corpo. É se apropriar dessa obra redentora. E eu não encontrei uma definição melhor do que olhar para isso e dizer, neste momento de Cristo partindo o pão e dando aos discípulos, é o mais puro ato de amor congregacional. Deus nos amou enquanto ainda pecadores. Ele entregou o seu próprio Filho em nosso lugar. De tal forma que basta a nós ter comunhão com o Filho. Uma comunhão com o seu corpo. Um corpo que hoje se faz presente por meio de uma congregação. Por meio de pessoas que partilham de um mesmo pão. Que fazem parte de um mesmo corpo. Os salvos dentro do contexto da igreja. Então participar da ceia do Senhor é um momento de comunhão, de congregação. Naquele momento, os discípulos estão tendo comunhão com o corpo de Cristo. Corpo representado pelo pedaço de pão que nós nos apropriamos, comemos, mas que também, queridos, na história da igreja é representado pela própria igreja do Senhor. No Novo Testamento, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. E é por isso que nós não realizamos a ceia sozinhos, em casa. Nesse tempo de pandemia a gente viu muito disso. Ceia online. Isso não existe. Porque a ceia é um ato de congregação. É um ato de comunhão com os discípulos. Nós fazemos juntos, como irmãos, partilhamos do mesmo corpo. Então a ceia do Senhor é um ato congregacional de Jesus com os seus discípulos.
E é por isso, queridos, que também a orientação que sempre é dada acerca de quem deve participar da ceia são aqueles que já passaram pela outra ordenança que Jesus entregou, o batismo. Por quê? Porque o batismo é a inserção de uma determinada pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. O primeiro passo, para qualquer um, é o quê? Entender o Evangelho, compreender, entender a mensagem. Compreender criação, queda, redenção, consumação. Por isso que há discipulado, há ensino. E aí, a partir do momento que a pessoa entende o Evangelho e diz, olha, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu entendi. Eu sei os custos de seguir a Cristo. Eu entendi a sua mensagem, eu quero seguir a Jesus. Ela confirma a sua decisão por meio de uma declaração pública de fé, o batismo. E aí então, ela vai, a partir daquele momento, reafirmar o compromisso por meio da comunhão na ceia do Senhor, que é feito regularmente. Então, sem dúvidas, era desejo de Cristo aqui, que a sua amada igreja, por meio da celebração regular, futura, que viria acerca da ceia do Senhor, estivesse trazendo à sua memória constantemente a salvação que veio por meio do Deus encarnado. Que por meio da ceia, este ato de amor congregacional, todo discípulo trouxesse à sua memória constantemente a comunhão que nós devemos ter com Ele. E com isso, com esse exercício regular, vê que na nossa vida tudo precisa ser exercitado, né? Se você não fazer algo regularmente, você esquece ou abandona aquela prática. Isso é algo que vem de Deus. E nós precisamos, Deus instituiu algo para ser relembrado constantemente pela igreja, para que através dessa comunhão e memória, o nosso amor por Ele fosse desenvolvido e crescesse dia a dia. Nós lemos lá em 1 João 4,19, onde diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só somos capazes de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e nos deu o seu Filho para nos resgatar. Isso é fato. Mas, por outro lado, a mesma palavra fala a nós que o grande mandamento que nós temos a seguir, segundo o próprio Jesus, ele fala isso em Mateus 22:37, é ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aqui há algo importante a ser dito. Se essa é uma obrigação da nossa vida cristã, amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, coração, sentimento, razão e entendimento, se nós devemos fazer isso de maneira plena, ter comunhão com Cristo de maneira verdadeira, é preciso que você saiba de uma coisa. Se Deus ordena que você o ame com todo o seu ser, saiba que é impossível amar o desconhecido. É impossível. Você jamais vai amar algo que você não conhece. Deus, Ele nos ama porque Ele nos conhece. Agora eu vou corrigir teologicamente isso. Se eu só falar isso, pode lançar um vídeo curto, Heresias do pastor Fernando. Deus nos ama porque nos conhece. Ele é nosso Criador. Ele nos fez com um propósito. E ninguém conhece melhor a sua criação do que o próprio Criador. Não é assim? O inventor cria algo. Ninguém sabe explicar melhor como funciona do que ele. É o Criador que faz o manual. Nós vamos lá ler o manual para fazer a instalação de alguma coisa. No caso de Deus, quando fala que Deus nos conhece, Ele nos ama porque nos conhece, não é um tipo de conhecimento como dizer assim, olha, Deus conheceu o pastor Adriano. E aí ele gostou do pastor Adriano como pessoa. E aí então ele amou o pastor Adriano. E aí ele escolheu o pastor Adriano para a salvação. Não é esse tipo de conhecimento que parte de Deus. Deus conhece a humanidade. Ele conhece a sua criação. Ele projetou a coroa de tudo que ele tinha como plano aqui para este mundo. Nós somos o ponto alto. Deus colocou o homem para dominar todo o resto. E Deus nos conhece como pessoas que Ele criou. Ele decidiu, portanto, depois da queda, e esse plano é eterno, obviamente, eleger alguns para a salvação,
com o objetivo de redimir todas as coisas. Mas nós não temos esse tipo de conhecimento. O total conhecimento de todas as coisas. Nós temos que amar a Deus, mas nós temos que desenvolver um conhecimento sobre Ele para que a gente possa de fato amá-lo. Nós não somos oniscientes como Deus é. Nós precisamos construir um relacionamento. Mesmo quando nós nascemos de novo, na conversão, nós não passamos a saber tudo sobre Deus de uma hora para outra. Que bom se fosse, né? Eu digo sempre, né? Que bom se fosse na conversão a Bíblia entrasse inteira na nossa mente. E a gente soubesse de cor todos os textos. Mas isso não é verdade. Nós precisamos desenvolver. E aí, como que isso ocorre na nossa vida? Nós voltamos para o beabá da vida cristã, para o básico do básico. Como que nós conhecemos a Deus, queridos? Deus, Ele se revelou a nós. E como nós temos acesso à revelação de Deus? Como nós sabemos quem Ele é? Como Ele é? O que Ele pensa? Quais são os seus planos? Quais são os seus interesses? O que agrada a Deus? O que desagrada? Só há essa forma. Só há essa forma. Não existe outra fonte segura de conhecimento sobre Deus à nossa disposição, a não ser a Bíblia. Por isso, queridos, que a nossa missão como igreja, e ela está estampada lá naquele visual na entrada, ela fala lá, nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós amamos ao nosso Senhor. E quanto mais nós amamos, mais nós queremos propagar este amor de Deus para todos aqueles que ainda estão distantes dele. Conhecer a Deus é mandamento. Em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prosseguimos a conhecer a Deus. Em 2 Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é um mandamento para a nossa vida. Nós jamais vamos conhecer a Deus o suficiente. Ninguém vai poder chegar ao momento e dizer, olha, eu já conheço tudo que eu preciso conhecer acerca de Deus. Nós nunca esgotaremos a nossa sede por Ele. Mas uma coisa é certa, quanto mais nós o conhecemos, mais nós o amamos. Experiência pastoral, queridos. Grande maioria das vezes que as pessoas procuram o pastor para dizer que a vida está ruim, para dizer que não encontra mais uma saída, para dizer que não vê mais para onde seguir. O cerne do problema é a vida devocional pessoal da pessoa. Quanto você conhece a Deus? Quanto você tem buscado conhecer Deus? Quanto você tem se alimentado da sua palavra? E ali mesmo a pessoa reconhece, muito pouco. Não tenho conseguido, não tenho lido, não tenho me esforçado. Eu gosto muito de uma música de uma cantora cristã chamada Ana Heloísa. Se você conhece essa cantora, se não, anote o nome e escute as suas canções em casa. E numa música ela diz assim, eu não conheço o caminho, mas eu conheço bem o meu guia. Ela fala isso na música. Ou seja, ela reconhece que pode não saber o dia da manhã. Eu não sei o caminho. Eu não sei para onde a minha vida está indo. Eu não tenho controle do que vai acontecer amanhã, no mês que vem, neste ano, nos próximos anos. Eu não sei. Talvez coisas ruins estejam por vir. Talvez eu vá enfrentar na minha vida crises econômicas, guerras, de uma hora para outra, uma nova pandemia. Mas tudo isso não está no meu controle. Eu não sei o caminho. Eu não sei a minha história. Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei muito bem. Eu conheço bem o meu guia. Eu conheço muito bem aquele que me conduz por um caminho que é estreito.
Eu conheço muito bem o Deus a quem eu sirvo. E isso é suficiente para mim. Porque eu o conheço, eu sei que não importam as circunstâncias. Não importa. Eu sempre vou estar seguro no seu amor, porque eu o conheço. Um amor que é congregacional. Um amor que é representado pela ceia que o Senhor realizou aos seus discípulos. Eu não conheço o caminho, mas eu conheço bem o meu guia. Talvez você, provavelmente, todos nós não sabemos o caminho. Às vezes a gente acha até que está no controle do caminho. Até tropeçar e perceber que a gente não tem controle de nada. Nenhum de nós sabe qual será o nosso caminho. Mas será que todos nós conhecemos bem o nosso guia? Quem tem guiado a nossa vida? Quem tem sido a seta que aponta para onde ir? Será que é Deus mesmo? O Deus deste livro? Ou será que nós nos alimentamos com outras pessoas, com gurus espirituais, com coachings, onde nós buscamos orientação, um guia para a nossa vida? Jesus, ao entregar o pão, ter partido e distribuído entre os seus discípulos, ele realiza diante deles, em primeiro lugar, um ato revelador. Cristo revela aos seus discípulos como Deus cumpriria com as suas promessas que ele entregou ao seu povo. Em segundo lugar, ele demonstra um ato da providência. O Filho foi dado por Deus em nosso favor. O resgate foi providenciado. Cristo foi entregue por nós. Deus tomou a iniciativa. Deus agiu por meio da sua graça e misericórdia. E em terceiro lugar, é também um ato de amor congregacional. Deus amou o mundo e deu ao mundo o seu Filho para morrer no lugar dos pecadores. E com isso, Deus restaura a comunhão. Ele nos insere na sua congregação, nos faz participantes do seu corpo, que é a igreja. Deus, por meio da sua palavra, lhe convida a tomar posse de Cristo, a tomar posse da sua obra redentora. Por isso eu lhe pergunto, você entende a necessidade do Filho? Você entende a necessidade de ir até o Filho? Você entende o porquê que o Filho se encarnou? Você compreende o motivo pelo qual foi necessário que ele morresse? E o mais importante de tudo, você deseja realmente tomar posse, se fazer participante do corpo, tomar posse da obra do Filho em seu favor? Qual é a sua decisão? Qual a sua decisão pessoal sobre tudo isso? Eu vou dar aqui um minutinho para você pensar sobre tudo isso, enquanto o irmão Ali chama as crianças para nós encerrarmos juntos o culto. Medite sobre o que foi dito e na sequência aí vamos orar para encerrar essa exposição. Bondoso Pai, amado Senhor, louvamos mais uma vez, Pai, pelo privilégio que nós temos de aqui livremente nos reunirmos para meditar acerca da Sua palavra, para estudarmos mais uma vez a Tua revelação a nós. Num texto que Cristo se apresenta como pão partido e moído em favor dos seus discípulos, nós podemos aprender, Senhor, que a salvação que o Senhor entrega a nós é o cumprimento das promessas ao seu povo. Cumprimento de um libertador, de um guerreiro ferido que viria, consertaria o estrago que o pecado trouxe ao mundo, mas que sofreria no processo, que seria morto. Deus revela por meio desse texto também, Senhor, que tudo foi providenciado como um ato soberano de misericórdia, da sua provisão divina, que se entregou como graça, favor imerecido. Um ato de amor no qual Ele restaura a sua comunhão conosco, restando a nós apenas tomar posse daquilo que o Senhor fez por nós, na cruz do Calvário. Abre os nossos olhos para essa verdade, Pai. Age com poder, Senhor, para transformar o nosso coração,
para entendermos, em primeiro lugar, e nos dar o convencimento do pecado em nossa vida, da necessidade que nós temos de uma obra redentora, para que assim, Senhor, possamos tomar do corpo de Cristo, tomar posse da encarnação, Senhor, do seu sangue vertido, o sacrifício perfeito que foi entregue no nosso lugar. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos depois até o fim, a vivermos sempre confiando apenas naquilo que Cristo fez por nós, sem jamais depositar sobre nós mesmos qualquer parte nisso. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.